E aí, pessoal? Já parou para pensar que no Brasil a gente fala uma língua só, mas que ela soa de 1000 jeitos diferentes? Hoje a gente vai embarcar numa viagem para entender como a nossa história e a nossa gente criaram essa riqueza de sotaques e expressões que fazem do português brasileiro algo tão nosso. Então, o que essas palavras têm a ver uma com a outra? Elas são muito mais que gírias, sabe? São tipo um passaporte. Cada uma te leva para uma região, para uma cultura, para um jeito único de ver o mundo. Elas são a prova de que dentro de um país só existem vários Brasis para a gente descobrir, só de ouvir as pessoas falando. Pronto para começar? Esse aqui vai ser o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender as origens da nossa língua. Depois, vamos dar um rolê por cada uma das 5 regiões do país para sacar de onde vêm os sotaques. E no final, a gente amarra tudo para celebrar essa diversidade que, no fundo, é o que nos une. Para a gente entender o português que a gente fala hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A nossa língua não chegou aqui prontinha de Portugal, não. Pelo contrário, ela foi, digamos assim, cozinhada aqui, em fogo baixo, com ingredientes de 3 continentes diferentes. E é justamente essa receita que nos define. Pensa assim, a gente pegou a base do português europeu, que encontrou aqui as línguas dos povos originários, e depois botou um tempero todo especial com os idiomas trazidos da África. Essa fusão é o verdadeiro DNA do nosso jeito de falar. E a nossa viagem, claro, começa por onde o Brasil começou, no Nordeste. Foi lá que esses 3 mundos se encontraram pela primeira vez, dando o pontapé inicial para essa mistura linguística incrível que a gente tem hoje. E olha só que demais a criatividade do povo. Para falar de um lugar que fica longe pra caramba, o cearense pode dizer que é na Baixa da Égua, enquanto o alagoano vai falar que era uma biboca. A ideia é a mesma, mas o sabor de cada lugar é totalmente diferente. E essa riqueza não para. Na Bahia, se uma situação tá complicada, ela é barril. Em Pernambuco, uma pessoa meio distraída é lesa. No Piauí, a negação tem até ritmo. Não, não, não. E em Sergipe, uma coisa bonita e elegante é catita. São palavras que pintam um retrato sonoro de cada estado. Agora a gente sobe no mapa. Deixamos o sertão e o litoral para mergulhar na floresta. Chegamos à região norte, um lugar onde a influência dos povos originários é tão, mas tão profunda que deu origem a um fenômeno único, a chamada amazofonia. Pensa só, muito antes do português dominar tudo, a língua que todo mundo usava para se comunicar na Amazônia era o Nhengatu. Ela foi criada pelos jesuítas com base no tupi para conseguir falar com vários povos diferentes. E mesmo depois de ter sido proibida, a alma e as palavras dela continuam vivíssimas por lá. E essa herança está no vocabulário do dia a dia. No Amapá, se uma coisa é muito legal, ela é pai d'égua. No Amazonas, menina é cunhatã, que vem direto do tupi. No Pará, aquele cheiro forte de peixe tem nome próprio, pitiu. E em Rondônia, se você quer ir embora, você pode vazar na braquiária. Agora, vamos descer para o coração do país. Chegamos no Centro-Oeste, uma região que foi marcada pela expansão do agronegócio e, claro, pela construção de um sonho no meio do nada, Brasília. E para entender o sotaque do Centro-Oeste, especialmente o de Brasília, não tem jeito, tem que entender a história da cidade. A identidade da fala da capital foi moldada pelas mãos e principalmente pelas vozes dos milhares de candangos, a maioria trabalhadores nordestinos que foram para lá erguer a cidade. E essa mistura de gente se reflete nas gírias, claro. Em Goiás, se você concorda com algo, você manda um demorou. No Mato Grosso, se precisa de espaço, você pede para a pessoa arredar. E lá no Distrito Federal, um bom conselho é um pega-visão. É a cultura do campo se encontrando com a agitação da capital. Nossa próxima parada é o Sudeste, o motorzão econômico do Brasil. E aqui, gente, a paisagem sonora é um verdadeiro caldeirão. Pra cá veio gente de todos os cantos do Brasil e do mundo, o que criou uma diversidade de sotaques impressionante. E o mais fascinante é ver como estados que são vizinhos de porta podem soar tão diferentes. Tem o famoso S chiado do carioca, o R arrastado do interior de São Paulo, o jeitinho todo cantado do mineiro e o sotaque capixaba, que muita gente diz que é mais neutro. E como não falar das gírias icônicas, né? O uai, de Minas, que serve para absolutamente tudo. O mermão, do Rio, que é uma abreviação de meu irmão. E o mano de São Paulo, que já virou patrimônio nacional. Com certeza você já ouviu ou até usa alguma delas. Tá ligado? Para fechar nossa viagem, a gente desce lá para a região sul. E aqui a história tem um outro capítulo. A imigração que marcou a região veio mais tarde,
principalmente de alemães e italianos, e isso adicionou uma camada de som completamente nova à nossa língua. Em algumas cidades do interior, principalmente entre os mais velhos, rola um fenômeno muito legal chamado bilinguismo regional. A língua dos antepassados, como o dialeto alemão ou italiano, ainda é falada em casa e o português acaba sendo a segunda língua. É a história da imigração viva na prática. E essa influência aparece em palavras do dia a dia. No Paraná, cachorro-quente leva vina e não salsicha. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, menina é guria. E o pão francês que você pede na padaria em Porto Alegre é um cacetinho. Ufa! Viajamos de norte a sul, ouvimos um monte de sotaques, descobrimos palavras novas. Agora, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que essa diversidade toda nos diz sobre a nossa língua, afinal? E isso leva a gente para uma pergunta-chave. Se a base da nossa língua é a mesma para todo mundo, a mistura de europeu, indígena e africano, por que cada canto do Brasil soa de um jeito tão diferente? A resposta está na história de cada lugar. Sim, a base é a mesma, mas o contexto, quem chegou primeiro, a economia da época, as migrações, funcionou como uma mesa de som, sabe? Cada região aumentou o volume de uma influência aqui e abaixou de outra ali, criando um som único. E no fim das contas, essa variedade toda não nos separa. Muito pelo contrário, ela é a composição da nossa maior e mais rica identidade como povo. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A nossa língua não é uma peça de museu parada no tempo. Ela respira, ela se mexe, ela muda todos os dias, porque nós brasileiros mudamos todos os dias. Ela é um espelho de quem a gente é. E para terminar, eu deixo essa reflexão com você. Pensa aí na sua cidade, no seu estado, qual é a palavra, a gíria ou o jeitinho de falar que é a cara do lugar onde você vive. Porque celebrar esse nosso pedacinho é celebrar o Brasil inteiro. Valeu e até a próxima!